Então, boa tarde a todos, boa tarde ao excelentíssimo público ouvinte da Rádio ERT Cidade de Tomar Jornal. Convoquei a comunicação social hoje como membro ainda dos IPTs e como Presidente da Junta de Freguesia de São João Batista para que esclareça os pontos como deve ser, para que a comunicação social, quando for para a rua, não haja confusões de certa parte interpretado para algumas pessoas. Ora, é o seguinte, eu sou um sujeito que, de facto, quis que as coisas se passassem sempre pela transparência e, mediante esse caso, é o que me levou hoje a este capítulo de informação. Eu digo-vos que, sinceramente, a 23 dias do mês de janeiro de 1980 foi quando eu, de facto, dei as primeiras passadas pelos órgãos autárquicos desta freguesia. Vim incluído na lista do Sr. Alberto Coito, falecido já, mas boa pessoa e com quem eu aprendi também alguma coisa, e esses casos não podem ser esquecidos. Abnegadamente, sempre dediquei-me de alma e coração à Junta de Freguesia de São João Batista. E durante estes 33 anos, estes 4 quase passados como Presidente desta instituição, tenho-vos dizer que pautei sempre pela realidade das dificuldades da população e foi por essa razão que eu me candidatei nas últimas, era para candidatar-me como individual, vá lá com uma lista independente, mas não agregada a outras forças. Passei este mandato ligado com os IPTs. Dá-se casos estranhos que eu não posso deixar passar. Não posso deixar passar porque as coisas têm que ser ditas pela realidade. No final de uma Assembleia de Freguesia, em 26 de dezembro de 2012, fui abordado por alguns membros da mesma que tinham sabido que os IPTs já tinham escolhido um candidato que não era eu. Portanto, isto foi em dezembro. Fiquei admirado. Dias depois tive uma conversa com o Dr. Pedro Marques, a sós, que me garantiu que nada disso era verdade e que para São João era eu. Mas não adiantou nada sobre a única que seria aquela de Tomar, que era aquela que está no programa mesmo, que não podemos fugir dessa regra. Queiram ou não queiram, isto vai haver uma agregação e em Tomar só vai haver uma urbana com as duas freguesias unidas. Eu em tempos também fui daqueles que sempre... Fui daqueles que ainda pensei que de facto havia uma reviravolta e que não se ia dar esse caso, mas chegou-se ao ponto que não. Seguiram-se algumas reuniões dos membros do IPT sem nenhuma conclusão. Uma delas foi escolhida, o grupo que iria escolher os membros para a Assembleia Municipal, aliás para a Câmara, a Assembleia Municipal, e os membros de freguesia, os que entendiam que já deviam estar certos, que seria eu por São João, seria a Américo Pereira pela Junceira, e seria o Sr. Pedro Vasconcelos por Santa Maria. Ora, eu sabia que isto era impossível. E era impossível, e eu disse isto, não vai para esse ponto, porque isto não é, vamos guardar para as novas reuniões, isto não vai passar, isto não vai andar, e depois a gente fala. Esta coisa, a gente depois falar, é muito chato quando não se explica as coisas no concreto. Eu sei que mais tarde o Dr. Pedro Marques, mais o Pedro Vasconcelos, reuniram comigo, onde foi dito que haja a agregação das duas freguesias, o escolhido a encabeçar a lista única seria o Pedro Vasconcelos. Isto foi-me dito numa reunião a 3, aliás. Eu discordei. Disse, não concordo com isso, mas pronto, eu vou pensar e vou ponderar e vou ver o que é que tenho a dizer no futuro. Porque acho bem para a gente poder trabalhar e como deve ser, então, e eu disse, bem, eu vou pensar. E pensei uns certos dias, e depois de uns dias a ponderar resolvi informar o Dr. Pedro Marques que não aceitava aquela posição assumida. E a partir daí, deu-se, o Dr. Pedro Marques veio aqui, falou comigo novamente, tentou-me mentalizar que
eu que devia estar de acordo, porque era para bom das freguesias e que, de facto, as coisas estavam assim, mas eu iria ficar com um lugar salvaguardado e que a posição estava salvaguardada. Em qualquer dos casos, que isto certamente que a agregação não ia para a frente à mesma. Portanto, seria por São João e os outros membros pelas freguesias que estão indicadas. Eu disse, olha, cuidado, não é assim. Isto não é assim, porque isto não vai ficar assim. Eles estão a avançar com isto rapidamente e, portanto, isto é. Eu quero a decisão tomada, porque eu não estou para andar aqui a ser enganado. E eu não concordo com a posição que vocês vão tomar. Disse mesmo, não concordo. Ou eu sou o cabeça de lista, ou então não contem comigo. É para, bem, naquele dia, mesmo dia que foi essa conversa de manhã, à tarde deu-se a conferência de imprensa na Biblioteca Velha. Como vocês verificaram, estiveram lá, eu entrei calado e sem calado, assim como os meus colegas lá estavam. Não dissemos nada. E no final achámos que não era aquilo que se ia dar, porque a agregação estava em caminho e, portanto, não era que se ia dar. Houve interrogação a nível de órgãos de comunicação, para um lado e para o outro, não estavam a ver onde é que estava aquela indicação. Eu deixei passar mais uns dias. Deixei passar mais uns dias depois daquela reunião e, uma certa altura, pedi uma reunião com o Dr. Pedro, onde ele disse, olha, pensem bem, mas eu não estou de acordo e, como não estou de acordo, eu vou tomar uma posição, ou vou abandonar, ou vou assim, mas vocês não contem comigo. Não pode ser assim, porque você está a levar as coisas para o outro lado, e acho que, conforme a gente pensou, você seria o número 2, o número 3, logo se via, mas o Pedro Vasconcelos é conhecido lá daquele lado. Está bem, está correto, não leva mal sobre isso, se escolheram, está escolhido. E então, a partir daí, começámos, eu quis tudo por escrito, e então começámos por fazer troca de correspondência. Mails para um lado, e eu no dia 4 de fevereiro mandei um mail ao Grupo Independentes. Esse mail foi depois reencaminhado para a pessoa que está à frente como presidente do tal grupo para formar isto, que é o Sr. Alexandre Lopes, de Lisboa. Ele, entretanto, responde que era para eu aguentar, porque nada disso ia ser feito, e eu, mais uma vez, não concordei. Não concordei, respondi no dia 7 de fevereiro, novamente, queria os pontos esclarecidos, queria saber qual era a posição que me atribuíam e queria saber, no concreto, tudo o que estavam a pensar e o que é que qual era a posição que eu ia assumir e como é que estava na futura união das duas freguesias. A resposta para eu aguentar, que nada disso estava decidido e, portanto, que íamos estudar e que não havia que o meu lugar não estava em perigo e que havia muito tempo para pensar. Eu, a 14 de fevereiro, volto novamente a escrever e a qualquer delas tenho as respostas, as respostas às todas. E nesta, de 14 de fevereiro, é assim, meu caro Alexandre Lopes, mais uma vez, de forma definitiva solicita clarificação relativamente à pergunta formulada. Com a agregação das freguesias de Batista de Santa Maria de Olivais, vou ocupar o lugar de cabeça de lista para a nova freguesia na lista de candidatos dos grupos independentes de Tomar? Com introdução. Agradeço uma resposta imperativamente até quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2013. Fim desse prazo, renuncio ao título de membro, pelo que ficarei livre de quaisquer responsabilidades para com o Grupo Independentes por Tomar. Agradeço seja dado conhecimento do presente ao Excelentíssimo Sr. Dr. Pedro Marques, com os melhores documentos de tal. Eu escrevo isto a 14, e no dia 15 de fevereiro recebo do Sr. Alexandre Lopes, meu caro amigo, com a amizade e frontalidade do costume, não posso deixar de lhe dizer que estranho a sua insistência e especialmente a forma como me fez na última carta. Quem eu não o conhecer, até acreditaria que procura desligar-se dos IPTs para se juntar a outra força. Em absoluto não acredito que assim seja. O grupo de trabalho faça tudo o que ainda pode acontecer sobre a lei da agregação, acrescido de outros aspectos técnicos, por exemplo, os cadernos eleitorais, continuo convencido que em outubro será como sempre foi. Razão pela qual escolhemos candidatos separados para São João e Santa Maria, acontecendo o mesmo com o Américo Pereira para a Junceira e Carlos Santos para a Serra, ou ainda outros com outros nomes para Alviveira e Casais. Exatamente por estas razões, nada mais de novo tenho para lhe dizer. O amigo contou com a nossa fidelidade e permanente apoio ao longo destes anos e tenho como certo que poderão ter a partir de outubro como o reeleito por São João Batista. Portanto, nada me responderam, continuaram a me responder aquilo que eu queria. Eu, por sua vez, deixei
que as coisas avançassem e no dia, como aquele era o dia 21, eu no dia 22 de fevereiro, caro Alexandre Lopes, não obstante a forma direta e objetiva como dirigiu Vossa Excelência, questionando sobre a candidatura à nova Junta Urbana, continuo sem obter uma resposta clara e coerente da parte dos IPTs. Falo em clareza, porque considerando as deliberações da Assembleia Municipal e muito embora as impugnações apresentadas, entendo que não podemos, nesta data, trabalhar sobre cenários que poderão nunca ser reais. E falo em coerência quando o tratamento público, nos meios de comunicação social, existem 2 pesos e 2 medidas. Ao serem nomeados 2 candidatos, um para São João Batista e outro para Santa Maria dos Olivais, e apenas um só para candidato para a Junceira Serra. Assim, considerando a fim do prazo para que, da parte dos IPT, obtivesse uma resposta clara à questão colocada, considerem a minha renúncia como membro desse grupo. No entanto, não quero deixar de agradecer todo o apoio que me foi concedido ao longo deste meu percurso como autarca e dizer-vos que não devemos confundir amizade com política. Isto foi a carta última que eu mandei nestes projetos todos. O Dr. Pedro Marques um dia vem aqui, pediu uma reunião comigo e tivemos aqui uma conversa na parte da manhã, em que de facto a coisa ficou assim um bocadinho e ele saiu daqui mal disposto. E eu também, eu costumo dizer, também não fiquei, porque eu não gosto de dedicar-me à política, mas gosto de me dedicar ao trabalho e é com o trabalho que eu sei trabalhar, porque é isso que me dedico. As pessoas que se dedicam à política, dedicam-se mais à política e têm outras maneiras de falar, eu não vou para esse ponto, e o ponto é que eu disse-lhe mesmo, o removo está encerrado. Bem, este ponto estava assim, e eu na altura não tinha obtido a resposta do Sr. Alexandre Lopes. E então no dia 14 de março, porque ele apenas o Sr. Alexandre Lopes, quando recebeu esta carta, no dia 18 de março, deu conhecimento por via telefónica ao Dr. Pedro. Por isso é que o Dr. Pedro veio logo o caminho de falar comigo. E eu no dia 14 de março recebo aqui uma carta, um ofício, carta, do meu amigo Alexandre Lopes, em que ele me diz: meu caro Augusto, não respondi de imediato à sua anterior carta, só por ter lido uns dias depois, encontrava-me no estrangeiro. Entretanto, como recebi a informação que o meu amigo continuava a comparecer às reuniões, entendi que tinha compreendido a posição do grupo e reconsiderada a sua posição de abandono dos independentes. Razão que me levou a não tomar qualquer posição, quer informando o grupo, quer disso dar público conhecimento, evitando dessa forma que se especulasse que o seu interesse deveria ser político ou mesmo pessoal. A título meramente pessoal, gostava de saber o seu estado de espírito, porque estou a receber telefonemas e a dar-me nota de intenções que desconheço. O abraço. Ora, isto parece que as pessoas não tinham visto, já que eu tinha dito que renunciava e que não queria mais. Eu falo aqui nas reuniões, e é verdade que eu fui sempre às reuniões, porque eu ainda hoje considero que estou ligado aos IPTs pela via como deputado municipal e que, de facto, é com eles que eu tenho de conversar ainda, porque até ao final do mandato as coisas têm de ser conversadas, porque eu só me desliguei para futuras alterações ou posições de listas aos órgãos futuros. E foi aí que eu me disse que me desligava completamente. E é nesse ponto que eu sempre me baseei. Agora, o caso é que, depois desta última carta, que eu disse, que ele me respondeu, de 14 de março, eu tive que responder. E esta foi feita a 18 de março. Esta aqui é de 14, e eu respondi-lhe esta a 18 de março. Eu respondi para acabar mesmo, para não evitar mais guerras. Caro Alexandre Lopes, na posse do mail, ora recebido, datado 14 de março de 2013, informo ter sido claro nos mails anteriormente enviados ao Grupo IPT, relativamente ao conteúdo do mesmo. Fico admirado como o facto de me dizer que leu o meu mail uns dias após o envio, uma vez que, na mesma data que o enviei, o Sr. Dr. Pedro Marques veio falar comigo sobre o conteúdo do mesmo. E nessa conversa dei o assunto por encerrado, comunicando a minha intenção de renúncia para candidaturas futuras ligadas ao grupo, reforçando o que já tinha informado por escrito. O estado de espírito é, e continua a ser aquele que todos conhecem, de luta e dedicação à população. No entanto, não posso pactuar com ideias que me forcem a aceitar aquilo que não pretendo. Meus amigos de comunicação social, tenho-vos a dizer o seguinte: eu, nesta fase, depois de explicar este ponto, quero que tudo fique bem claro que eu
deixei passar mais uns dias para que as coisas se acalmassem, porque eu tinha informado, e nunca mais, depois desta, não informámos, já tive com o Dr. Pedro, mais uma vez, na Assembleia Municipal, tivemos falado, não falámos mais no assunto. O certo tenho que vos informar que eu, nesta altura, estou livre, completamente livre, não estou agregado a nenhuma força política, não estou ligado a nenhuma força política, não há compromisso escrito nem por boca, nesta altura, e digo-vos, há muitos cenários a pôr-se daqui para a frente. E esses cenários a pôr-se para a frente, será daqui para a frente, e mais nada, até aqui está tudo em estaca zero. E digo-vos com toda a realeza, que sondagens, bocas, que eu vou para aqui e para lá, não há nada assumido diretamente por mim. Agora, uma coisa vos digo, eu até poderia arranjar uma lista única, minha, com independentes de um lado e do outro. Não é só de cá que eu conheço as pessoas do lado de São João, porque também conheço muita gente do lado de Santa Maria. E ao avançar a agregação, que vai avançar, uma coisa que eu pensava que não, mas que vai avançar mesmo, temos de estar preparados para estes enlaços. E nesta parte digo-vos sinceramente, se eu for avançar, será para defender uma e outra, tal e qual como defendi ao longo do tempo esta de São João. E continuo a defendê-la até ao final do mandato. Se pensar não avançar, não avançarei. Serei um homem como outro qualquer, como até aqui. Eu na vida política, isto é assim, irei trabalhar com a mesma força e a mesma frontalidade que até aqui. Mas quero que estes pontos fiquem esclarecidos, que eu a partir da data do dia 18, mais uma vez reforcei a posição do afastamento perante os IPTs. Apesar que já o tinha dito nos outros meios anteriores. Mas quero que isto fique claro perante a opinião pública e perante os órgãos da comunicação social. Nesta altura não lhe irei avançar mais nada sobre vocês, é o que tenho por vos dizer. Está bem? E obrigado a todos.